Prepare-se para uma viagem por mundos onde as regras conhecidas da física parecem ter sido reescritas. Hoje, exploraremos os 5 planetas mais estranhos já descobertos fora do Sistema Solar. Agradecemos a todos os membros por estarem conosco em mais um conteúdo exclusivo. Toda semana trazemos curiosidades incríveis sobre os mistérios do universo. Acompanhe conosco. Entre milhões de estrelas, há planetas que desafiam qualquer lógica. Alguns evaporam sob calor extremo, outros congelam em chamas. Há mundos onde chove vidro, onde a gravidade deforma a própria forma, e até planetas mais velhos que a Terra, orbitando estrelas mortas. Cada um desses corpos celestes conta uma história que jamais poderia ter sido imaginada. Nesta série especial, vamos visitar 5 desses lugares fascinantes. Cada episódio trará um planeta diferente, com condições tão extremas que parecem saídas de ficção científica. Não há vida como conhecemos, mas há beleza, caos e silêncio. Começamos essa jornada com HD 1809-733b, o planeta onde o céu despeja lâminas de vidro levadas pelo vento. HD 1809-733b é o nome que carrega um dos mundos mais hostis já encontrados. Ele está localizado a cerca de 64 anos-luz da Terra, orbitando uma estrela semelhante ao nosso Sol. Apesar dessa distância imensa, esse planeta se tornou famoso por seu comportamento atmosférico extremo e pela aparência quase hipnotizante que o destaca no universo. Classificado como um Júpiter quente, HD 1809-733b pertence a uma classe de planetas gigantes gasosos que orbitam perigosamente perto de suas estrelas. Essa proximidade cria condições completamente opostas às encontradas em gigantes como Júpiter ou Saturno, que vagam distantes e frios em nosso sistema solar. Aqui tudo é exagerado e intenso. Sua órbita dura pouco mais de 2 dias terrestres. Em comparação, Júpiter leva quase 12 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Em HD 1809-733b, o tempo corre diferente. O planeta gira tão perto de sua estrela que está preso em rotação sincronizada. Um lado está eternamente iluminado, o outro mergulhado em trevas permanentes. Essa divisão eterna entre luz e sombra cria uma instabilidade climática inimaginável. O lado voltado para a estrela é aquecido a temperaturas altíssimas, enquanto o hemisfério oposto permanece em frio constante. A diferença térmica brutal gera ventos colossais que circulam o planeta em velocidades absurdas, ultrapassando os 8.000 km por hora. Essas correntes atmosféricas não são como as que ocorrem na Terra. Em HD 1809-733b, os ventos não sopram suavemente. Eles atravessam o planeta com força destrutiva, carregando partículas e vapores a velocidades tão elevadas que destroem qualquer coisa em seu caminho. Uma tempestade aqui não seria apenas intensa, seria catastrófica. O cenário se torna ainda mais surreal quando se descobre o tipo de chuva que cai nesse mundo. As nuvens são compostas por silicato, um material semelhante ao vidro. Quando as temperaturas e as pressões se alinham, essas partículas se condensam e despencam da atmosfera em forma de gotas afiadas, criando um verdadeiro aguaceiro de lâminas cortantes. Imagine um mundo onde o céu despeja cristais, varridos horizontalmente por ventos supersônicos. Não há refúgio possível nessa paisagem. O que parece belo à distância é, na verdade, um teatro constante de forças que esculpem o planeta em silêncio, como um escultor de vidro furioso. Um lugar onde o perigo tem a cor do céu. E o céu de HD 1809-733b é azul. Um azul profundo e brilhante, que engana o olhar e seduz o observador. Quem vê esse tom imagina oceanos, mares calmos e atmosferas serenas. Mas nada disso existe ali. A coloração não vem da água, mas da maneira como as partículas de silicato refletem a luz da estrela. Um espelho cósmico que disfarça sua brutalidade. Esse azul intenso é apenas um verniz sobre uma realidade brutal. O planeta não possui superfície sólida. É feito principalmente de gases, com uma composição dominada por hidrogênio e hélio. Qualquer tentativa de pousar ali seria impossível. Uma sonda mergulharia sem resistência,
até ser esmagada pela pressão atmosférica interna. O calor em HD 1809-7-33b é sufocante. Embora não seja o mais quente entre os exoplanetas descobertos, suas temperaturas são altas o suficiente para transformar minerais em vapor. A combinação de calor, vento e silicato cria uma química atmosférica única, um laboratório natural onde a matéria se comporta de maneira imprevisível. A iluminação constante em seu hemisfério voltado para a estrela gera fenômenos ópticos curiosos. A luz refratada pelas nuvens de vidro cria reflexos e brilhos que os astrônomos observam com fascínio. Mas essas luzes são sinais de instabilidade. São relâmpagos silenciosos em uma tempestade invisível que nunca para. Enquanto a Terra conhece furacões, HD 1809-7-33b vive dentro de um furacão global, incessante, sem olhos, sem trégua. Tudo ali gira em função de forças que não permitem repouso. É como se o planeta tivesse sido condenado a um eterno redemoinho, onde a calmaria nunca é possível e a violência é regra. O contraste entre a beleza visual e a brutalidade física transforma HD 1809-7-33b em uma lição cósmica. Ele nos mostra que aparência e essência podem estar em extremos opostos. Um céu azul pode esconder tempestades de vidro. Uma atmosfera brilhante pode ser uma armadilha mortal. A natureza é criativa em sua indiferença. A existência desse mundo exótico questiona os limites da habitabilidade. Mostra que o universo é vasto, não apenas em escala, mas em variedade. O que é comum para nós, como água ou vento, adquire formas completamente diferentes sob outras condições. O que aqui é vida, lá pode ser destruição. Mundos como HD 1809-7-33b ampliam o entendimento sobre física, clima e composição planetária. Embora pareçam distantes, revelam o que é possível em outras regiões do cosmos. A chuva de vidro é apenas uma das muitas expressões que a natureza pode assumir quando as regras mudam e o ambiente molda novos comportamentos. Com o avanço da tecnologia, novas camadas desse planeta continuam a ser reveladas. Suas tempestades, seus ventos, sua composição atmosférica, tudo é rastreado a partir da luz que emite ou reflete. Cada dado coletado é uma peça em um quebra-cabeça que revela um mundo onde o impossível acontece todos os dias. HD 1809-7-33b não é apenas um planeta. É um lembrete de que o universo não se limita àquilo que conseguimos imaginar. Ele extrapola nossos padrões, reescreve nossas certezas e apresenta versões alternativas de realidade. Em sua superfície inexistente, há mais mistério do que resposta. Ao olharmos para ele, não enxergamos apenas um ponto azul no céu. Vemos uma dança de forças primordiais, uma coreografia de vento, luz e cristal. Um espetáculo sem plateia, onde o caos é constante e a beleza é feita de destruição. Um mundo que continua a girar em silêncio, a 64 anos-luz daqui. E enquanto giramos com a Terra em segurança, observamos de longe essa joia perigosa. Um planeta onde o azul não é paz, mas tempestade. Onde o vidro não é arte, mas lâmina. HD 1809-7-33b é um lembrete. No universo, cada cor, cada brilho pode esconder uma história impensável. O planeta mais quente já descoberto, Kelt 9b, é um mundo que desafia qualquer definição de temperatura planetária. Ele não queima como um deserto escaldante. Ele arde como uma fornalha estelar. Localizado a aproximadamente 650 anos-luz da Terra, este planeta é um exemplo extremo de como o universo pode exceder até os limites da imaginação científica. Ele orbita uma estrela azul, maior e mais quente que o nosso Sol. Sua proximidade com essa estrela transforma a existência do planeta em um espetáculo de calor sem trégua. Sua órbita dura pouco menos de 2 dias terrestres, e nesse tempo ele é bombardeado por radiação ultravioleta intensa, aquecendo sua atmosfera a níveis estelares. A temperatura em sua face voltada para a estrela atinge aproximadamente 4.300 graus Celsius. Esse valor ultrapassa a superfície de muitas estrelas anãs vermelhas.
Não há outro planeta conhecido com esse tipo de exposição térmica constante. Em Kelt 9b, o dia é uma chama permanente que nunca se apaga. Nenhuma forma conhecida de vida poderia sobreviver em tais condições. O calor é tão extremo que as moléculas não conseguem permanecer intactas por muito tempo. Mesmo os átomos mais pesados, como os de ferro, são aquecidos até se tornarem gás. O planeta é um caldeirão químico em constante ebulição. Na Terra, o ferro existe em estado sólido e molda estruturas e civilizações. Em Kelt 9b, ele flutua na atmosfera como vapor, ao lado de outros metais como titânio. Elementos normalmente associados ao núcleo de planetas estão aqui presentes no céu, dissolvidos e agitados por ondas térmicas violentas. O titânio, conhecido na Terra por sua força e leveza, em Kelt 9b, é apenas parte da névoa incandescente que envolve o planeta. Não há solidez, não há chão, não há mar, só há plasma, gás e turbulência. É um mundo sem superfície visível, onde a matéria assume formas que desafiam o senso comum. As camadas atmosféricas superiores são tão quentes que se expandem para o espaço. O planeta está sendo lentamente evaporado. A radiação constante sopra seus gases para longe, criando uma espécie de cauda como a de um cometa. Kelt 9b não apenas gira, ele sangra calor no vazio interestelar. Esse fenômeno de evaporação não é raro entre planetas próximos de suas estrelas, mas nunca foi observado em níveis tão extremos. O planeta está sendo arrancado átomo por átomo, num processo que poderá um dia consumi-lo completamente. Ele é um corpo condenado a desaparecer diante de nossa observação silenciosa. Essa destruição gradual é impulsionada pela estrela que ele não pode deixar. A gravidade o mantém preso em uma dança fatal, sem escapatória. Cada volta ao redor da estrela é um ciclo de exposição brutal, uma repetição de calor que remove lentamente sua identidade atmosférica. Kelt 9b é uma vela derretendo na escuridão cósmica. O céu desse planeta, se pudesse ser visto, não teria tons suaves ou nuvens leves. Seria um campo vibrante de gases superquentes, fulgurantes, dominado por elementos que brilham com a energia térmica que os decompõe. Não haveria pôr do sol, apenas luz impiedosa atravessando a névoa de metal aquecido. Por estar tão próximo da estrela, o planeta está preso em rotação sincronizada. Um lado está eternamente voltado para a luz, sofrendo o calor implacável. O outro, envolto em escuridão perpétua, é menos conhecido, mas provavelmente varrido por ventos que tentam redistribuir o calor com fúria descontrolada. Esses ventos podem atingir velocidades incríveis, tentando igualar a temperatura entre os hemisférios. São correntes intensas, provocadas pela diferença térmica colossal. A atmosfera é um campo de batalha constante, onde forças opostas colidem em um movimento sem fim, como respiração cósmica acelerada. Nenhuma tecnologia atual conseguiria sobreviver muito tempo ali. Qualquer sonda enviada se desintegraria rapidamente, derretida antes mesmo de registrar imagens. Nossos olhos só enxergam Kelt 9b através de espectros de luz, um planeta visível apenas pela forma como brilha e pela maneira como sua luz oscila. O brilho variável do planeta fornece pistas sobre sua composição. Astrônomos conseguem detectar a presença de certos elementos através do modo como absorvem e refletem luz. Essa análise revela um ambiente rico em vapores metálicos, algo que, até recentemente, era reservado ao estudo de estrelas e não de planetas. A descoberta de um mundo com tais características desafia fronteiras entre planetas e estrelas. Kelt 9b vive em uma zona onde essas categorias se tocam. É um planeta por definição, mas compartilha propriedades de corpos muito mais massivos. Ele parece estar no limiar entre ser planeta e ser algo novo. Kelt 9b representa um tipo de planeta ainda pouco compreendido. Ele faz parte de uma classe chamada Júpiteres ultraquentes. Esses corpos massivos orbitam estrelas muito quentes, recebendo radiação em níveis tão extremos que suas atmosferas se transformam em laboratórios naturais de física extrema. A existência desse planeta revela a diversidade de mundos no universo.
Nem todos os planetas são frios, com crateras ou gelo. Alguns são fornalhas vivas, onde os elementos se dissolvem, onde o calor dita as regras e onde o tempo se mede em voltas ao redor de uma estrela, que destrói em vez de iluminar. Kelt 9b não é apenas o planeta mais quente. Ele é também um lembrete da brutalidade do universo, em escalas que nossa imaginação mal alcança. Um mundo onde não há alívio, onde o dia não termina, onde o calor se tornou identidade. Um gigante que queima, gira e desaparece lentamente sob nossos olhos atentos. Esse planeta não é lar para nada conhecido. Ele existe para mostrar que o cosmos não tem um modelo único de mundo. Cada estrela pode ter em sua órbita um segredo como Kelt 9b, esperando ser descoberto. Cada planeta estranho amplia nossa visão do possível. Em Kelt 9b, o possível foi incendiado. Por enquanto, ele continua lá, completando voltas ao redor de sua estrela ardente. Uma chama viva flutuando no espaço. Um planeta que se comporta como estrela. Um corpo que desafia a noção de equilíbrio. Uma esfera de fogo que brilha no escuro como uma lembrança de que o universo é tanto inferno quanto beleza. O planeta de gelo em chamas, Gliese 436b, é um nome que carrega um paradoxo. Um planeta onde o fogo e o gelo compartilham o mesmo espaço. Um lugar onde as leis conhecidas da matéria são testadas até o limite. Localizado a cerca de 30 anos-luz da Terra, este mundo apresenta um comportamento físico que desafia qualquer expectativa familiar. Ele orbita uma estrela anã vermelha, pequena e fria se comparada ao nosso Sol. Ainda assim, a proximidade do planeta com sua estrela faz com que as temperaturas em sua superfície alcancem cerca de 400 graus Celsius. É um calor suficiente para derreter chumbo, mas, curiosamente, não derrete o gelo que existe por lá. Esse planeta é classificado como um Netuno quente. Ele possui um tamanho e uma massa similares às de Netuno, mas ao contrário de seu primo distante, Gliese 436b orbita muito próximo de sua estrela. Essa proximidade gera temperaturas elevadas, alterando completamente o comportamento esperado de sua atmosfera. O que intriga os astrônomos não é apenas o calor, mas o fato de que, mesmo sob essas condições, existe água em estado sólido. Um tipo de gelo tão comprimido que não consegue se transformar em líquido. A gravidade do planeta é tão intensa que força as moléculas a permanecerem presas em uma estrutura rígida. Esse fenômeno é conhecido como gelo tipo 7, uma forma exótica de gelo que se forma sob pressão extrema. Em Gliese 436b, o peso da atmosfera e a força gravitacional esmagam as camadas inferiores, impedindo a fusão da água mesmo sob um calor abrasador. É o congelamento pela força, não pela temperatura. A superfície é coberta por esse gelo supercomprimido. Mas acima dessa camada, gases quentes e vapores intensos circulam em constante turbulência. Existe uma divisão entre a base sólida feita de gelo denso e uma atmosfera infernal, rica em hidrogênio e compostos voláteis, que ferve sob a ação contínua da radiação. O planeta vive em um estado de tensão constante entre calor e pressão. A água tenta se libertar, tenta evaporar, mas é mantida cativa pela gravidade. Cada molécula é puxada para baixo com tanta força que não consegue escapar. É uma prisão molecular, uma geografia que se sustenta em contradições. Essa dualidade cria um mundo único, onde o calor não significa derretimento e o sólido não é frio. Gliese 436b é um palco para fenômenos que ignoram as categorias comuns. Ele mostra que a física não é fixa, mas sensível às condições do ambiente, moldada por variáveis intensas. À medida que o planeta se move em sua órbita apertada, ele apresenta outro traço impressionante. Sua atmosfera está sendo lentamente arrancada. A radiação de sua estrela aquece os gases superficiais, que escapam no espaço. Essa fuga cria uma cauda imensa de hidrogênio que se estende por milhares de quilômetros. Essa cauda gasosa dá ao planeta a aparência de um cometa. Mas Gliese 436b não está vagando solitário. Ele está preso a uma estrela, girando em torno dela como um satélite obediente,
enquanto parte de si mesma é arrastada para o vácuo cósmico em um fluxo lento e contínuo. A presença dessa cauda gigantesca é detectada por instrumentos sensíveis que analisam a luz da estrela quando o planeta passa em frente a ela. Esse trânsito revela detalhes sobre a composição da atmosfera e permite observar a perda de massa em tempo real, como se o planeta estivesse exalando sua essência. Com o tempo, esse processo de evaporação pode transformar completamente o planeta. A cada passagem próxima da estrela, mais hidrogênio é levado embora. O que resta é um núcleo que pode se tornar ainda mais denso, talvez cercado por restos de gelo comprimido, como uma cicatriz do que um dia foi uma atmosfera vibrante. Essa transformação contínua levanta questões sobre a longevidade desse tipo de mundo. O que permanece depois que o calor remove as camadas superiores? O que sobra de um planeta que queima por fora e congela por dentro? Gliese 436b é tanto um presente quanto um presságio. Não existe em nossa experiência cotidiana um equivalente ao que esse planeta representa. Um mundo onde a água não escorre, mas resiste. Onde o calor não dissolve, mas revela. Uma paisagem onde o que está abaixo da superfície carrega uma história de forças esmagadoras, moldando a matéria com mãos invisíveis. Esse planeta não gira em silêncio. Ele emite sinais através de luz, temperatura e movimento. Cada detalhe da sua existência ecoa um princípio maior do universo, o de que extremos são possíveis, que há lugares onde o improvável se torna regra, que o gelo pode resistir ao fogo se a gravidade for bastante severa. Gliese 436b é um lembrete de que nem tudo o que ferve se transforma. Em suas camadas interiores, a água permanece imutável, não por escolha, mas por imposição. Ele é um retrato de resistência molecular, um mundo onde a matéria encontra novas formas de existir sob pressão e calor. A existência desse planeta revela um cosmos que não segue padrões únicos. Ele convida a contemplação sobre o que é estável e o que é volátil. Mostra que, mesmo sob fogo constante, há estruturas que se recusam a ceder, que o calor absoluto pode encontrar resistência na densidade absoluta. Cada rotação ao redor de sua estrela é um ciclo de perda e permanência. Parte de sua atmosfera é levada embora, mas o coração de gelo permanece. O planeta se desfaz lentamente, mas seu núcleo continua firme, comprimido por forças que não podem ser vistas, mas que moldam cada centímetro de sua existência. Gliese 436b continua sua órbita, carregando um paradoxo gelado em meio ao fogo. É uma esfera de resistência, uma anomalia que desafia o entendimento simplista de temperatura e estado físico. Um planeta que lembra que o universo guarda suas maiores surpresas onde menos se espera. O planeta que está sendo devorado, o WASP-12b, é um planeta que vive à beira da destruição. Ele orbita uma estrela a cerca de 1.400 anos-luz da Terra. Não há alívio, não há distância. Ele está tão perto de sua estrela que completa uma volta em apenas um dia. Essa proximidade é seu castigo. Cada giro acelera sua ruína em um processo irreversível. Este mundo gasoso é comparável em tamanho a Júpiter, mas sua forma já não é esférica. A gravidade da estrela vizinha o deforma lentamente. Ele foi esticado, moldado pelas forças que o cercam, assumindo uma aparência semelhante à de um ovo. Um corpo planetário puxado por marés cósmicas que o rasgam por dentro. A causa dessa distorção está na gravidade brutal da estrela anfitriã. O WASP-12b está tão próximo que as forças de maré atuam com violência constante. Como a Lua influencia os oceanos da Terra, essa estrela manipula o próprio planeta, arrancando matéria, distorcendo sua estrutura, enfraquecendo suas bordas. A atmosfera do planeta não está mais presa com firmeza. Gás escapa lentamente de sua camada superior, sendo sugado em direção à estrela. O planeta está sendo canibalizado. Cada partícula que se desprende é absorvida, somando-se à estrela como alimento invisível que altera seu brilho e composição. Esse processo não acontece de forma repentina. É uma erosão prolongada, onde a perda de massa ocorre gradualmente.
Ano após ano, o planeta se torna menos inteiro. É como uma vela derretendo sem chama, uma despedida silenciosa em que o que era firme se transforma em fluxo e o que era inteiro se dispersa. A radiação recebida é implacável. O WASP-12b está tão perto de sua estrela que as temperaturas atingem mais de 2.500 graus Celsius. Nesse calor, as moléculas se agitam com violência, os gases se expandem e a atmosfera torna-se instável. Um mundo fervente, onde o caos é contínuo. Essa temperatura não apenas perturba os ventos e gases. Ela colabora no enfraquecimento da estrutura do planeta. O calor expande os materiais, tornando-os mais fáceis de escapar. Assim, a estrela não precisa apenas puxar. O próprio planeta se entrega. Sua perda é tanto interna quanto imposta. Esse tipo de relação não é comum. Normalmente, planetas mantêm uma distância segura de suas estrelas. O WASP-12b, no entanto, nasceu ou migrou para perto demais. E essa decisão cósmica cobrou um preço. Agora, ele gira tão perto que já não é soberano sobre si. Está sendo despido por sua própria estrela. O ciclo é claro. A cada órbita completa, o planeta sofre mais uma camada de perda. A estrela, por sua vez, se alimenta desse fluxo. É um sistema onde o predador e a presa compartilham órbita, onde o tempo não apenas passa, mas corrói, onde o dia e a morte acontecem na mesma rotação. Com o tempo, o material perdido pode formar um disco ao redor da estrela, uma faixa tênue de gás que denuncia a violência do processo. Esse disco age como um rastro de despedida, uma cicatriz que marca o espaço entre o planeta e seu algoz. Um elo tênue entre o que foi e o que será dissolvido. O formato alongado de WASP-12b é uma consequência direta das marés gravitacionais. Diferente dos planetas esféricos comuns, ele foi puxado até seus limites. A gravidade da estrela cria uma força desigual, mais intensa no lado voltado para ela, esticando o planeta em direção ao brilho que o consome. A geometria incomum desse corpo altera a maneira como ele interage com a luz. Seu trânsito em frente à estrela revela sombras e oscilações que mudam com o tempo. Não é um planeta estático, mas um corpo em transformação, que muda de forma e brilho enquanto é lentamente desfeito. Esse tipo de destino levanta questões sobre a estabilidade de sistemas planetários. Nem todos os mundos encontram equilíbrio. Alguns nascem em órbitas fatais, outros são empurrados para dentro por interações gravitacionais. O WASP-12b representa o fim de uma linha instável, um limite entre existência e desintegração. A perda atmosférica pode parecer lenta, mas em escalas cósmicas, o planeta está condenado. Em poucos milhões de anos, poderá restar apenas um núcleo denso, ou nada, além de um traço espectral de sua presença. O WASP-12b é um lembrete de que a longevidade nem sempre está garantida, mesmo para gigantes. Esse planeta também mostra como estrelas podem dominar seus sistemas. Em vez de apenas iluminar, algumas consomem. O calor deixa de ser suporte para a vida e torna-se instrumento de erosão. A luz, em vez de guiar, corrói. A proximidade, em vez de favorecer, condena. O WASP-12b não é o único a enfrentar esse destino, mas é um dos mais bem observados. Sua lenta desintegração oferece pistas sobre o comportamento extremo da matéria sob estresse gravitacional. Um laboratório cósmico onde o tempo e a radiação agem como ferramentas de escultura terminal. A forma como esse planeta responde ao ambiente revela a complexidade dos sistemas estelares. O universo não distribui estabilidade igualmente. Em alguns casos, o nascimento de um planeta é o início de sua condenação, uma órbita muito próxima, um Sol muito voraz, um ciclo de atração e destruição sem retorno. Ao imaginar esse mundo, é preciso esquecer o conceito de paisagem. Não há chão, montanhas ou mares. Há apenas gás, calor, deformação e perda. Uma esfera que foi puxada até o limite, que perdeu sua simetria, que agora serve como alimento silencioso para a estrela que orbita. O WASP-12b continua sua dança com a estrela,
Mas cada passo é um sacrifício. Cada volta entrega um pouco mais de si. Cada dia é uma concessão ao vazio. Um planeta que não gira apenas por impulso gravitacional, mas por força de um destino que o consome lentamente, como uma oferenda ardente ao cosmos. O planeta zumbi PSRB 1620-26b é mais do que um planeta. É uma relíquia cósmica, um sobrevivente de eras perdidas orbitando as cinzas de 2 sóis mortos. Um mundo antigo, solitário e persistente. Ele não deveria existir, mas resiste. Rodeia não uma estrela viva, mas o que restou de 2 gigantes que já arderam em glória. Esse planeta orbita um pulsar e uma anã branca. Ambos são o resultado do colapso de estrelas que já passaram por suas fases de brilho intenso. O pulsar gira em alta velocidade, emitindo feixes regulares de radiação. A anã branca, silenciosa, é o núcleo remanescente de uma estrela que perdeu suas camadas externas. Um pulsar é o que sobra quando uma supernova explode, deixando para trás uma esfera de nêutrons extremamente densa. Seu campo magnético é tão poderoso que gera pulsos de rádio a intervalos perfeitos. É uma espécie de farol cósmico, um lembrete de que até o fim estelar pode ser cronometrado com precisão absoluta. Já a anã branca representa um final mais calmo. Após exaurir seu combustível, a estrela colapsa em uma esfera compacta de matéria degenerada. Não há fusão, apenas calor residual. A luz que emana é o suspiro final de uma vida longa. Essa combinação de cadáveres estelares compõe um sistema de extremos. É nesse ambiente hostil que PSRB 1620-26b encontrou seu lugar. Um planeta que orbita não o calor, mas os vestígios. Não a criação, mas o colapso. Uma dança lenta ao redor de companheiros que já passaram pela morte. Um corpo que não apenas sobreviveu, mas manteve sua órbita firme, tu vê. Ele é chamado de planeta zumbi porque sua existência parece desafiar qualquer lógica. É como se tivesse retornado de um apocalipse estelar. É mais velho do que a Terra, com idade estimada em cerca de 13 bilhões de anos. Surgiu quando o universo ainda era jovem, quando galáxias mal tinham se formado. Ao longo de sua vida, o planeta presenciou o nascimento de estrelas, o crescimento de aglomerados, a fusão de galáxias. Ele testemunhou o tempo se desdobrando em ondas lentas. Sua longevidade o torna uma cápsula do tempo, um registro silencioso de bilhões de anos de história cósmica. A formação desse sistema é um enigma. As estrelas que hoje estão mortas já foram grandes e vivas. Ao explodirem ou se colapsarem, deveriam ter destruído tudo ao redor. No entanto, esse planeta permaneceu. Sua órbita foi preservada, sua integridade mantida, como um viajante que atravessou o fogo e não foi tocado. Há teorias que sugerem que ele pode ter se formado depois das mortes estelares. Outras indicam que ele era um intruso capturado por gravidade. Mas o que importa é sua presença. Ele está lá, orbitando lentamente, envolto por um campo magnético intenso, sob radiações que nenhum ser vivo suportaria. A radiação emitida pelo pulsar é letal. Qualquer atmosfera, se existiu, provavelmente já foi desintegrada. Superfícies aquecidas por impactos de partículas de alta energia se tornaram estéreis. Não há proteção, não há abrigo. Apenas a persistência de um corpo planetário em um ambiente que não admite vida. Apesar disso, ele gira. Sua órbita continua estável, como se recusasse a desaparecer. Não brilha, não aquece, mas também não cede. Sua resistência é uma mensagem silenciosa, um planeta sem estrela viva, mas com propósito, uma presença estática em meio a pulsações rápidas e luz que morre devagar. O planeta zumbi não se move com pressa. Cada volta ao redor dos corpos mortos é lenta, precisa, antiga. Ele existe como testemunha, como relíquia. Sua idade o coloca entre os primeiros mundos do universo, formado em um tempo onde os átomos ainda aprendiam a construir complexidade. O nome PSRB 1620-26b não é poético, mas sua história é pura narrativa cósmica. Um mundo sem cenário, sem brilho. Um fragmento de rocha ou gás que sobreviveu onde não havia razão para permanecer.
Seu silêncio é uma forma de comunicação. Sua presença é um grito sem som. Na Terra, os fósseis contam histórias de eras passadas. No espaço, esse planeta é o fóssil. Ele carrega em sua existência a marca de explosões, colapsos e eras esquecidas. Um espectador imóvel de supernovas, de pulsares girando, de estrelas morrendo. Um viajante que nunca deixou seu caminho. Esse tipo de planeta não é comum. Ele não representa vida, mas resistência. Não oferece promessa, mas memória. PSR-B 1620-26b não abriga oceanos, não tem atmosfera azul, não sustenta clima. O que ele possui é tempo. Tempo em abundância armazenado em sua órbita persistente. Em termos humanos, ele já viveu centenas de milhões de civilizações e permanece indiferente às passagens. Nada o acelerou, nada o quebrou. Nem as forças que destruíram seus sóis foram suficientes para expulsá-lo. Sua permanência é o maior mistério. E sua continuidade, o maior feito. O universo guarda seus segredos em locais inesperados. Entre pulsares e anãs brancas, onde nada deveria persistir, há um planeta. Um corpo sem luz, sem vida, mas com memória. Um planeta zumbi que desafia a morte, orbitando sombras de estrelas que já foram luz. Uma existência que ecoa a eternidade. Cada planeta que visitamos nesta jornada revelou mais do que fatos curiosos. Eles nos mostraram que o cosmos não segue um único roteiro. O universo não é previsível. Ele é criativo, feroz, poético, caótico. Ele queima gelo, congela fogo, distorce formas e desafia tudo o que acreditamos entender sobre o que significa ser um mundo. Vimos chuvas de vidro sopradas por ventos que cortam como lâminas. Enfrentamos calores tão intensos que dissolvem o próprio conceito de matéria sólida. Descobrimos gelos que não derretem, mesmo quando expostos a temperaturas sufocantes. Presenciamos planetas sendo lentamente devorados por suas estrelas. E, por fim, nos deparamos com um sobrevivente do tempo, um planeta zumbi orbitando os restos de sóis mortos, em um silêncio mais profundo que qualquer noite terrestre. Esses mundos não são apenas exceções. Eles são lembretes de que o universo é vasto demais para caber em padrões, de que as leis que conhecemos são flexíveis quando a escala é cósmica, de que a realidade é sempre mais estranha, mais rica e mais fascinante do que a ficção jamais se atreveu a imaginar. Somos uma espécie que observa o infinito com olhos ainda novos. Cada descoberta revela o quanto ainda não sabemos. Cada planeta em comum é um convite à humildade, mas também à maravilha, porque mesmo nas condições mais extremas, há ordem, mesmo nos lugares mais inóspitos, há beleza, e mesmo no que parece impossível, o universo diz sim. Agora queremos saber de você. Qual desses planetas fez sua mente parar por um instante? Qual deles pareceu mais impossível? Deixe nos comentários qual achou mais estranho e por quê. Sua perspectiva também enriquece essa viagem. O universo é vasto, mas é nas trocas que ele ganha significado. Seguimos olhando para cima, buscando. Pois lá fora, entre estrelas apagadas e sóis furiosos, o desconhecido nos espera. E ele não decepciona. Até a próxima.